Olá, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos à minha cozinha. Tô num cenário muito diferente, inclusive vou ficar com um look completamente diferente, porque eu vou colocar o meu avental. Já que eu tô na cozinha, eu tenho que estar de avental, né? E por que eu estou aqui? Já faz um tempo que o Senhor vem me incomodando para voltar pro YouTube, né? Semana passada postei um vídeo aqui para vocês. E o Senhor vem me dando algumas ideias para os vídeos daqui. Vocês bem sabem que a cozinha não é o meu forte, né? Porém, bolo e pão eu sei fazer brilhantemente. Então não vou me arriscar a passar receita de comida para vocês aqui, não é essa a intenção. Mas como uma boa dona de casa, eu resolvi criar um quadro. Vocês já viram aqueles quadros Maquia e Fala? Como uma boa dona de casa, eu resolvi fazer o Faz Bolo e Fala. Então vou fazer um bolo aqui com vocês e vou sempre deixar a receita na descrição aqui do vídeo e conversar. Realmente vai ser um vídeo bem diferente do que eu tô acostumada a fazer, porque é mais informal, mais bate-papo. Tô trazendo vocês aqui pra minha cozinha para que a gente possa glorificar o nome de Deus, inclusive nas tarefas ordinárias, né? Quem me segue no Instagram sabe o quanto eu incentivo as mulheres a servirem dentro dos lares, a cuidar dos seus lares. E isso não é diferente aqui pro YouTube. Também quero trazer essa pegada, essa minha visão de vida aqui para os vídeos do canal. Então é o seguinte, a receita tá aqui no meu computador, porque eu não sei fazer receita de cabeça. Eu vou fazer um bolo que eu amo de paixão, já fiz várias vezes e sempre dá certo. Em nome de Jesus vai dar certo aqui enquanto eu tô gravando também, que é de aveia com banana. Eu não faço só receita saudável não, tá? Eu faço alguns bolos aí bem nada fit, na verdade. Mas esse aqui eu gosto bastante, eu acho que vocês vão gostar também. E o assunto que eu quero trazer aqui pra vocês, que é de algo que o Senhor colocou no meu coração, a respeito desse livro aqui. Vocês já leram esse livro? Eu comprei ele na livraria lá da nossa igreja. É um livro muito conhecido, muito provavelmente vocês já ouviram falar, que é o livro dos Mártires. E aqui a gente consegue ler várias histórias de pessoas que entregaram a vida por amor a Cristo. Pessoas que foram torturadas para negar Jesus e elas não fizeram isso. Então, ao mesmo tempo em que é muito difícil ler tais coisas, é encorajador, né? Nos mostra como a nossa fé é pequena e falha e o quanto a gente ainda tem que melhorar como cristãos. Deixa eu começar a receita antes de começar o assunto efetivamente. Eu sempre faço na batedeira os meus bolos. Então eu vou colocar aqui os ingredientes e não tem mistério, tá? É só colocar aqui dentro, bater ali na batedeira, botar na forma e é isso. E essa receita nos pede 4 ovos. ...250 gramas de aveia. Eu gosto de usar farinha de aveia, não gosto de aveia em flocos, nem o farelo. Meia xícara de óleo. 1,5 xícara de açúcar. A receita até sugere o açúcar mascavo, mas eu não tenho açúcar mascavo e eu nem gosto de açúcar mascavo, então eu vou usar o demerara. Vou colocar 4 bananas, eu vou amassar as bananas, porque eu tô fazendo na batedeira, mas se tu for fazer no liquidificador também dá pra fazer, e aí tu não precisa nem amassar, né? Aqui na batedeira eu acho que fica melhor se amassar. Agora que eu tô pensando que essa receita eu faço no liquidificador mesmo, justamente por isso. Me esqueci e comecei a fazer na batedeira, então agora eu vou terminar na batedeira. E não tem na receita, mas eu sempre gosto de colocar canela. A receita também vai 1 colher de sopa de fermento, mas eu vou primeiro bater isso e depois eu coloco o fermento. Vou dar uma pausa no bolo pra gente conversar um pouco sobre o assunto desse vídeo. Quando eu comecei a ler esse livro, eu me dei conta de que eu nada sabia sobre perseguição. Às vezes a gente pode cair no equívoco de achar que nós, de alguma forma, já somos perseguidos por declarar a nossa fé. Só que isso que a gente vive não é nada. Qual que é o tipo de perseguição que a gente tem hoje em dia, né? A difamação, haters. Eu lembro que quando eu comecei a falar de Jesus na internet, eu já falei pra vocês algumas vezes o meu testemunho, isso foi uma coisa que me chocou demais, né? Pelo simples fato de eu falar do amor de Cristo, eu comecei a colecionar pessoas que não se agradavam de mim e que falavam mal, não somente de mim, mas da minha fé, falavam mal de Deus. E aquilo me impactou de uma forma
profunda. E como eu era nova convertida, né, eu achei que, meu Deus do céu, esse é o ápice da perseguição. Mas conforme a gente vai se aprofundando no nosso relacionamento com Deus, a gente vai entendendo que a gente vive, entre aspas, num mar de rosas. A gente não sabe o que é perseguição. E eu quero ler para vocês alguns relatos de algumas pessoas. Eu quero que vocês lembrem, no momento que eu leio isso aqui para vocês, que eu não tô lendo um livro de histórias. Eu tô lendo relatos de coisas que aconteceram. Essas pessoas existiram, essas pessoas passaram por isso. Não é algo distante, é algo que poderia ter acontecido com qualquer um de nós, se nós estivéssemos vivendo naquela localidade, naquela época. Em Útica, que era uma cidade, ocorreu uma terrível tragédia. Por ordem do procônsul, 300 cristãos foram colocados ao redor de uma fornalha acesa de fabricação de cal. Preparada uma panela com carvão e incenso, eles foram ordenados a sacrificar a Júpiter ou seriam lançados nessa fornalha. Eles unanimemente o rejeitaram, saltaram corajosamente para a abertura e foram imediatamente sufocados. Frutuoso bispo de Tarragona, na Espanha, e seus 2 diáconos, Augúrio e Eulógio, foram queimados por serem cristãos. Alexandre, Malco e Prisco, 3 cristãos da Palestina e uma mulher do mesmo lugar, voluntariamente se declararam cristãos. Por esse motivo foram condenados a ser devorados por tigres, sentença prontamente executada. Máxima, Donatila e Segunda, 3 virgens de Tuburga, receberam fel e vinagre para beber. Depois foram severamente açoitadas, atormentadas em uma forca, esfregadas com cal, queimadas em uma grelha, importunadas por animais selvagens e, por fim, decapitadas. Gente, se fosse simplesmente ir lá e matar, já é uma coisa horrível. Mas vocês têm noção que essas pessoas experimentaram não apenas dor física, mas também humilhação e tantas outras coisas. E por que eu separei essas histórias aqui? Porque elas lembram muito coisas que a gente lê da Bíblia, né? Vocês lembram de Sedraque, Mesaque e Abidnego, vocês lembram de Daniel, vocês lembram do próprio Jesus, né? Quando deram vinagre para ele na cruz. Então, essas histórias se assemelham àquilo que a gente lê na Bíblia. Só que existe uma diferença, né? Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel foram livrados tanto da fornalha quanto da cova dos leões. Quando a gente lê essas histórias, a gente vê que eles tiveram um fim de sucesso, né? Posteriormente, a gente sabe que eles morreram, né? Morreram as pessoas da Bíblia, por mais que o Senhor tenha alcançado milagres e bênçãos, uma hora elas morreriam, né? Mas elas sabiam que a vida eterna as esperava. E aqui a gente tem um desfecho completamente diferente. Não foram livrados da fornalha, não foram livrados dos animais selvagens. Isso me lembra certo momento da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Quando eles dizem para o rei: a gente não vai se prostrar para essa imagem. A gente está aqui. Se o Senhor quiser nos jogar na fornalha, então nos joga. O nosso Deus, ele pode nos salvar da fornalha. Mas mesmo assim, se ele não fizer isso, nós continuaremos com a nossa posição de não nos prostrarmos a essa imagem. Então eles sabiam que Deus poderia operar um milagre na vida deles. Contudo, não era o foco o milagre, mas sim ser obediente ao Senhor, querer viver com o Senhor. Isso gritava mais alto do que a própria vida deles. Porque o Senhor podia não ter livrado eles da fornalha? Podia! Né? A nossa promessa é da vida eterna. Aqui nós teremos aflições, aqui a gente vai passar por tribulações, por dificuldades. Então, lá o Senhor livrou aquelas pessoas da fornalha. Aqui não. Só que esse é o mesmo Deus, daquele Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele não está sendo ruim aqui quando não livra essas pessoas. Existia um propósito para isso, assim como existia um propósito lá para Sadraque, Mesaque e Abidnego. A gente não pode querer rotular o Deus que a gente serve com base no que ele pode fazer. E essas pessoas aqui, elas deixam isso muito claro pra gente. Independente do que Deus pudesse ou não quisesse, né? Ele pode fazer o que ele quer, mas se ele quisesse ou não quisesse fazer na vida deles, amém. O que importava realmente era eles terem a presença do Senhor.
eles fazerem o que o Senhor pedia para que eles fizessem. E isso inclui não negar a nossa fé. Então, vocês têm noção de como a nossa fé é pequena quando a gente olha para essas histórias? Vocês têm noção, assim, que a gente não sabe o que é perseguição? Caramba, a gente tem um aplicativo da Bíblia no celular. Existem países hoje que não podem ter o aplicativo da Bíblia no celular. Existem países hoje, nesse dia que tu tá assistindo, que pessoas não podem ter uma Bíblia em casa, que pessoas não podem ir para a igreja, que pessoas não podem estudar a palavra de Deus. E muitas vezes a gente deixa de ir para a igreja porque tá com preguiça, a gente deixa de ler a Bíblia porque, tô cansada, tenho outros compromissos. E aquelas pessoas arriscando a vida para poder ter um pouco do que a gente tem livremente. A gente não sabe até quando nós vamos ter esse acesso livre às escrituras. Uma hora, isso é fato, tá? Uma hora a gente não vai mais ter. E se não for na nossa geração, né, se a gente morrer ainda, o Senhor permitindo, né, que a gente tenha acesso a tais coisas, futuramente nossos descendentes vão passar por coisas assim. E a gente tem que pensar, como que tá a minha fé? Como que é a minha fé quando eu leio essas histórias? E a mesma reflexão que eu fiz quando eu li essas histórias, eu quero que tu faça aí do outro lado também. Eu quero ler mais uma para vocês, tá? Eulália, uma senhora espanhola de família cristã, foi notável em sua juventude pela doçura de temperamento e solidez de entendimento, raramente encontradas nos caprichos dos anos juvenis. Sendo detida como cristã, o magistrado tentou, da maneira mais branda, levá-la ao paganismo. Mas ela ridicularizou as divindades pagãs com tanta aspereza que o juiz, indignado com seu comportamento, ordenou que ela fosse torturada. Seus lados foram rasgados com ganchos e seus seios queimados da maneira mais chocante, até que ela expirou pela violência das chamas em dezembro de 303 depois de Cristo. Eu acho que depois de ler isso eu nem preciso contextualizar nada para vocês, né? Esse livro aqui, ele tá cheio de histórias assim, de histórias que fazem a gente refletir de uma maneira muito profunda. A gente tem que aproveitar enquanto a gente ainda tá vivendo nessa fase, entre aspas, nesse mar de rosas, né? Quando eu falo mar de rosas, é nesse quesito de poder ter acesso às escrituras, enquanto tantas outras pessoas não têm. A gente tem que falar da verdade que mudou a nossa vida, a gente tem que proclamar a palavra. Às vezes a gente fica lá com vergonha, mas o que fulano vai pensar de mim se eu for falar de Jesus para ele? Caramba, tem gente morrendo do outro lado do mundo porque tá falando de Jesus e tu aí com vergonha, com receio do que os outros vão pensar. Vocês têm noção disso? Quanto é hipócrita da nossa parte? Quanto nós somos medíocres? Quanto nós somos ingratos? Quando a gente escolhe não compartilhar, tendo acesso a isso, não sendo presos por isso. Então, eu espero muito que esse vídeo te dê um choque de realidade, te dê uma injeção de ânimo para começar ou recomeçar, né? Se em algum momento tu já fez isso lá no início da tua conversão e aí tu esfriou, falar da verdade, falar da palavra de Deus, proclamar as boas novas, ler a Bíblia como se amanhã tu não tivesse mais acesso a isso, porque a gente não sabe. Gente, meu bolo. Deixa eu correr aqui para terminar meu bolo. Eu unto a forma com azeite, tá? Mas tu pode untar como tu achar melhor. Uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Eu pego uma banana e eu corto em rodelas. E aí eu coloco no meio assim da massa, pra quando a gente cortar, ter lá um pedacinho de banana, sabe? Fica uma delícia. E outra coisa, então, que eu faço é colocar um pouquinho de canela por cima. E agora vai para o forno. Eu deixo uns 30 minutos a 180 graus, mas eu vou controlando, sabe? Eu vou lá, dou uma olhadinha, ver se tá bom, se já pode tirar. E aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar o resultado.
Bom, gente, aí está o resultado do bolo. Vou deixar algumas imagens para vocês darem uma olhadinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Se tu gostou, me conta aqui nos comentários. Não esquece de te inscrever aqui no canal. E eu quero reforçar a mensagem central aqui desse vídeo. Proclame a palavra. Reflita sobre como anda a tua fé quando tu se depara com essas histórias que eu relatei aqui para vocês. Fale de Jesus para o maior número de pessoas. Leia a Bíblia como se amanhã tu não pudesse mais fazer isso. Como eu falei, a gente não sabe do dia de amanhã. Então eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês reflitam e meditem sobre isso. Um beijo e fiquem com Deus.